Vanderlei Luxemburgo corre risco de demissão no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola esmiuça essa história para você e fala também sobre o Palmeiras. Existe alguma verdade sobre um suposto interesse alviverde no lateral direito do Atlético Paranaense? Preciso te atualizar sobre o Vasco com mais um motivo para a crise. Já no Flamengo, viagem internacional e ideia de copiar ou entender melhor o funcionamento do Bayern de Munique, o gigante alemão. Quero te contar também sobre Luizito Soares, que respondeu sobre a especulação de que ele pode se juntar a Messi nos Estados Unidos, para completar tudo sobre o Del Valle, que se transformou no grande algoz dos clubes brasileiros, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mas também sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para se inscrever é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos da Libertadores dessa quinta-feira. Vou dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Metropolitanos e Independiente Medellín. Metropolitanos ainda não pontuou. Medellín podendo assumir a liderança do seu grupo para mim dar o time colombiano fora de casa. Já Olímpia e Atlético Nacional da Colômbia. Esses dois times já estão classificados, embora a Olímpia possa ultrapassar os colombianos. Para mim, Olímpia vence, time que é dirigido pelo Diego Aguirre. Para completar, tem Flamengo e Racing. A única chance de o Flamengo ainda ultrapassar o Racing e ser o primeiro colocado do grupo é vencer o time argentino no Maracanã. Para mim, é isso que acontece. Se você é bom de palpite, gosta de futebol, então não perde a oportunidade. Só pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro e vem se divertir comigo na 1xBet. Use o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o avião do Palmeiras, que já está desde essa quarta-feira em Foz do Iguaçu. Ele estava em Portugal, passando por ajustes, desembarcou primeiro no Recife, depois fez escala em Foz do Iguaçu, onde vai passar pelos últimos processos burocráticos de importação. A tendência é de que no máximo 15 dias ele seja liberado para voar, informação trazida pelo pessoal do G1. E Zinedine Zidane pode se tornar técnico do PSG? Essa especulação cresceu nos últimos dias, mas pessoas próximas ao Zidane garantem que ele não foi procurado para dirigir o clube francês. Bora te falar agora sobre o Independiente Del Valle. Grande responsável pela eliminação do Corinthians na Libertadores da América, o time equatoriano venceu o Timão na Neoquímica Arena e nessa quarta-feira fez 3-0 no Corinthians como mandante. Só que o retrospecto do Del Valle contra brasileiros já havia sido ótimo antes mesmo desses dois duelos. Dá uma olhada no que o Del Valle já fez, mesmo com pouquíssimo investimento, a folha salarial do Del Valle gira na casa dos R$800 mil por mês. Clube de pouquíssima torcida, bem jovem, e investe forte nas categorias de base. O Del Valle em 15 confrontos contra brasileiros soma 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, ou seja, mesmo com muito menos investimento do que os principais clubes do Brasil, o retrospecto dos caras é positivo. Antes de eliminar o Corinthians, o Del Valle já havia sido campeão contra o São Paulo na Sul-Americana do ano passado, campeão contra o Flamengo na Recopa Sul-Americana desse ano, já havia vencido eliminado o Corinthians em 2019 na Sul-Americana, eliminado o Grêmio na pré-Libertadores de 2021 com 2 vitórias e feito 5-0 no Flamengo em uma partida da fase de grupos da Libertadores. É bem verdade que depois desse 5-0 o Del Valle tomou 4-0 do Fla, mas é marcante, notório, impressionante o que faz esse time equatoriano de enormes talentos jovens e um esquema tático a ser estudado pelos clubes brasileiros. Preciso te falar agora sobre Luizito Soares e essa especulação de que o uruguaio artilheiro do Grêmio pode deixar o tricolor no fim dessa temporada para se juntar a Lionel Messi no Inter Miami. Essa especulação começou no jornal Olé. A informação dos argentinos é de que o Soares vai se juntar ao Messi no projeto na Liga Norte-Americana. Você sabe que o Messi fechou com o Inter Miami, vai ter direito a um salário alto e uma série de bônus extras. Pois bem, o Luizito Soares foi perguntado pelo jornal El Observador do Uruguai sobre esse tema e disse o seguinte, abre aspas, é impossível que eu deixe o Grêmio. Estou muito feliz aqui e tenho um contrato até 2024. O vínculo do Soares com o Grêmio só termina em dezembro do ano que vem e a multa rescisória é de 70 milhões de euros ou mais ou menos 370 milhões de reais. São mais 18 meses de contrato, ou seja, 1 ano e meio, maior salário do futebol brasileiro, 2 milhões e 200 mil reais mensais. Luizito Soares pode ter dito isso da boca para fora? Pode, mas o Grêmio se mostra muito seguro, pela multa alta, pelo salário astronômico para a realidade do futebol brasileiro.
tenho a impressão de que o Luizito vai conviver com o Grêmio e com o futebol nacional por mais algum tempo, até porque anda bastante feliz. Só para completar, o Inter Miami, que vive péssima fase na Liga Americana, é o último colocado da sua conferência, promete ir ao mercado para buscar reforços, além do nome do Luizito Soares, também especularam Busquets, Alba, entre outros jogadores. Bora falar agora sobre o Flamengo, de olho no modelo que vem sendo feito, adotado pelo Bayern de Munique, a grande potência do futebol alemão e uma das principais do mundo. Não sei se você sabe, mas o Bayern de Munique se tornou um clube empresa, mas vendeu apenas 25% das suas ações. E para 3 parceiros, a Audi, a Adidas e também o Allianz. Cada uma dessas empresas gigantes tem 8,33%. Os 75% restantes permanecem com o Bayern de Munique. E a partir desse movimento, o Bayern conseguiu se capitalizar, trazer uma receita importante que o transformou no grande campeão, o suprassumo do futebol alemão. Os caras ganham absolutamente tudo na Alemanha e têm sido muito competitivos também no futebol europeu. O Flamengo, de uns tempos para cá, cogita a ideia de se transformar numa sociedade anônima do futebol, mas no modelo muito mais parecido ao do Bayern do que dos clubes brasileiros, em que se vende quase todas as ações. O Flamengo quer continuar como sócio majoritário, aquele que vai tomar as grandes decisões, e embora exista a possibilidade de uma venda de um percentual da SAF do Flamengo, para que o clube possa, por exemplo, ter receita para a construção de um estádio. Então, Rodolfo Landim, Rodrigo Dunche, Gustavo Oliveira e o BAP vão estar em viagem para a Alemanha. Essa viagem foi organizada pela Adidas, que é parceira tanto do Bayern de Munique quanto do Flamengo, para que se discuta, para que o Flamengo entenda esse modelo de gestão. É importante contar que antes dessa viagem à Alemanha, os 4 dirigentes do Fla, como de praxe, em todos os últimos anos também já foi assim, estarão assistindo a final da Champions, marcada para o próximo sábado, quando o Manchester City e a Inter de Milão se enfrentam valendo o título da competição internacional. O campeão europeu estará classificado para o Mundial de Clubes e o Flamengo tem a esperança de também participar da próxima edição. E você, torcedor rubro-negro, que pensa da possibilidade de o Flamengo se tornar uma SAF, mas nesse modelo mais inspirado no Bayern de Munique, você gosta? Eu acho bastante interessante e caberia muito bem para o Fla. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vive em crise, falta de resultados, enorme confusão entre 777 e Vasco, funcionários que não dão certo, Barbieri ameaçado, e pintou mais um problema. De acordo com o jornal Lance, a visita, entre aspas, de torcedores de líderes de organizadas ao CT do Vasco, esses caras conversaram com os atletas, cobraram, pegaram pesado também com os dirigentes. Essa visita não foi muito bem digerida, especialmente pelo grupo de atletas, que se sentiu exposto, se sentiu pouco protegido pelos dirigentes do Vasco da Gama, e isso se tornou mais um problema a ser administrado pelos dirigentes do Vasco e pelos responsáveis pela 777. Não bastasse os 8 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, time na zona do rebaixamento, a ameaça de demissão do Barbieri, risco também de queda para Paulo Brax e Luiz Melo. O Paulo Brax é o diretor executivo de futebol, o Luiz Melo é o CEO da 777, todo mundo ameaçado, e ainda pintou esse novo problema. Os dirigentes, os donos da 777, responsáveis pelo Vasco, também, quando informados sobre a liberação de torcedores de organizadas para conversarem com os atletas, também não gostaram muito dessa decisão. Agora ela já foi tomada, o Léo, capitão do time, foi um dos que se pronunciou, prometendo uma resposta, uma reação do Vasco já a partir do domingo contra o Internacional. Esse jogo vai ser definitivo para o futuro do Barbieri e dos integrantes dirigentes da SAF do Vasco. Em caso de novo tropeço, é possível que o Vasco use a pausa por conta da data FIFA para mudanças radicais. Hora de falar sobre Vanderlei Luxemburgo. Luxa corre risco de demissão depois da derrota por 3-0 para o Independiente Del Valle e a eliminação na Libertadores. O presidente do Willian Monteiro Alves foi categórico, disse que o Luxemburgo não cai. Faz parte, o discurso do presidente tem que ser exatamente esse. Se o Luxa vai aos microfones, ou melhor, se o Duílio vai aos microfones e diz que há dúvida em relação ao trabalho do técnico, certamente o treinador iria para o espaço em pouquíssimo tempo. Mas será que esse discurso, essa posição firme do Duílio, ela se sustenta? A tendência é que não, especialmente se os resultados continuarem a não aparecer. O Luxa acabou sendo salvo pela classificação heróica, histórica, contra o Atlético Mineiro, com vitória por 2-0 e decisão nos pênaltis, mas a sequência é muito ruim. São 11 partidas sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com direito à eliminação na Libertadores, que é o torneio super importante dentro da história e da temporada corintiana. 7 gols pró, 15 gols contra e 8 gols negativos de saldo. O aproveitamento de Vanderlei Luxemburgo à frente do timão é de apenas 27% dos pontos.
E a reação precisa vir no Campeonato Brasileiro, onde o Timão aparece super mal posicionado. O risco de rebaixamento se tornou algo essencial, algo real para um clube que tem a quarta maior folha do futebol brasileiro, algo bem incompatível. Então, para responder a você, o Vanderlei Luxemburgo corre o risco de demissão a médio prazo se os resultados continuarem a não aparecer. O Corinthians não vai dispensá-lo no fim de semana em caso de insucesso, mas Lucha precisa garantir respostas no time o mais rápido possível. E após a pausa para a data FIFA, essa cobrança vai ser bastante pesada também dos dirigentes. Até porque o Corinthians vive ano eleitoral, a situação vai precisar de bons resultados do time para ter chance de vencer a eleição marcada para o fim da temporada. Quero fechar o vídeo para explicar para vocês se existe algum interesse do Palmeiras na contratação do lateral direito Kelvin. 22 anos de idade, foi titular durante a maior parte da temporada no Furacão, embora tenha perdido espaço nos últimos jogos. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do site Egol, e eles se basearam na negociação difícil de renovação do contrato do Marcos Rocha. Eu já havia explicado para vocês que o Palmeiras fez uma oferta para prorrogar o contrato do Marcos Rocha, mas com uma redução no salário. O Marcos Rocha ainda não se conformou com essa ideia e tem conversado com outros clubes, entre eles o Botafogo. Não dá para cravar se o Marcos Rocha fica ou não. E diante desse cenário, tendo apenas Mike e Garcia para a função, o Palmeiras poderia buscar um outro lateral. Foi aí que surgiu o nome do Kelvin. Entrei em contato com o dirigente do Furacão, e essa pessoa lembrou uma coisa importante. Primeiro, ela contou que o Kelvin já fez os 7 jogos do Campeonato Brasileiro que o impediriam, por exemplo, de jogar no Palmeiras no segundo semestre e na principal competição nacional. Então, descartemos a possibilidade de o Kelvin ser contratado agora em julho. Ah, Nicola, mas e para 2024? O contrato do Kelvin com o Furacão se encerra em dezembro de 24. Esse dirigente do Atlético com quem conversei também descartou a possibilidade de qualquer negociação. Primeiro porque o Atlético não tem a intenção de negociar o jogador. Depois porque entende que o Kelvin, avaliado em 7, 8, talvez 9 milhões de euros, só vai ter a possibilidade de negociação com clubes do futebol europeu, um dos meninos mais promissores do elenco do Atlético Paranaense, apesar do momento de dificuldade tendo perdido a condição de titular. O Palmeiras ainda segue com prioridade, tendo a renovação do contrato do Marcos Rocha. Se não rolar, aí o Palmeiras vai pensar um pouquinho mais pra frente sobre o que fazer com essa história. E você conhece o Kelvin? Gosta do futebol dele? Usa o espaço para comentários. Não esquece de deixar like, de compartilhar. A gente volta mais tarde com a tradicional live. Abraço, tchau!